Boa noite, bem-vindos ao Jornal do Rio. Bom ter a sua companhia. A partir de agora, seguimos juntos com as principais informações aqui do nosso estado, da nossa cidade. E já falamos sobre um crime que aconteceu na tarde de hoje. Um homem morreu depois de uma tentativa de assalto ali na Avenida Paulo de Fronten, no Rio Comprido. Isso aconteceu em plena luz do dia, 4h30 da tarde. A Divisão de Homicídios assumiu as investigações do caso. Já detalhes ao vivo sobre essa informação. E tem ainda a soltura do casal Antony e Rosinha Garotinho. Eles passaram apenas uma noite na cadeia e já foram liberados. Vão responder ao processo de superfaturamento na Prefeitura de Campos, em contratos da Prefeitura em liberdade. E tem espaço também para dica cultural, para dica para você aproveitar. A Bienal do Livro segue até o próximo domingo e tem literatura para todos os gostos, inclusive muita poesia por lá. Tudo isso e muito mais no Jornal do Rio em 30 segundos. Eu estou esperando você. Como falamos agora há pouco, na abertura do nosso jornal, um homem morreu numa tentativa de assalto na Avenida Paulo de Fronten, na região central da cidade. E é lá que está o repórter Alexandre Tortoriello, que tem pra gente informações ao vivo. Divisão de Homicídios fazendo a perícia. Tortoriello, boa noite para você. Oi, boa noite, Thaís. Boa noite a todos. A Divisão de Homicídios está terminando, a qualquer momento deve terminar a perícia aqui na Paulo de Fronten, no sentido centro da cidade. Essa via que está fechada há quase 1h30, 1h20 mais ou menos. Numa primeira análise, a Polícia Civil não chegou a encontrar os cartuchos das balas e a investigação é se isso foi um assassinato, uma execução ou um assalto seguido de morte. Câmeras de segurança de uma empresa que fica quase em frente ao local do crime já estão sendo analisadas. A gente não tem a certeza ainda se uma ou duas motos participaram desse crime, mas pelo menos uma moto com 2 bandidos terão participado desse crime. Alguns motoristas estavam presos no congestionamento, dizem até que viram passar essa moto e que um dos bandidos era bem novo, talvez não tivesse nem 18 anos. Vou liberar aqui um pouquinho para as imagens. O trânsito deve estar sendo liberado a qualquer momento. Esse funcionário que era da Subsecretaria de Habitação da Prefeitura e trabalhava numa gerência de reassentamento. Voltou de férias hoje, morava com os pais idosos e cuidava dos pais, Thaís. Obrigada, Tortoriello, pelas informações. A gente conseguiu observar nas imagens aí do Alexandre Tortoriello esse trabalho não só da Polícia Militar, mas também da Polícia Civil. A gente, inclusive, tem imagens agora do trânsito muito complicado. Área de acesso ao túnel Rebouças. A opção nesse momento é seguir pelo elevado. A gente consegue acompanhar aqui no alto da tela, no sentido tanto centro da cidade quanto no sentido Zona Sul. Trânsito tranquilo nesse momento. Seguimos por aqui com o nosso jornal falando sobre a soltura do casal Rosinha e Antony Garotinho. Eles passaram apenas uma noite atrás das grades, respondem a um processo aí de superfaturamento em contratos da Prefeitura de Campos e agora vão responder em liberdade. A gente traz todos os detalhes agora. O ex-governador Antony Garotinho deixou o presídio de Benfica, na zona norte do Rio, por volta de 10h30 da manhã. Não enriqueci na política, eu tenho uma vida simples e há um fator, agravante dessa situação toda, que eu fui o autor das denúncias no Ministério Público Federal contra Sérgio Cabral e todo aquele grupo, e que inclui também pessoas de todas as esferas que não estão muito satisfeitas comigo. O desembargador Ciro Darlan concedeu habeas corpus a Garotinho e Rosinha Matheus durante o plantão judiciário. Apesar de a Secretaria de Administração Penitenciária ter informado que o casal deu entrada aqui no presídio de Benfica, na zona norte do Rio, Rosinha Matheus foi transferida ainda ontem para o complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu. Daqui, os oficiais seguiram para a zona oeste com o alvará de soltura da ex-governadora. Rosinha Matheus deixou o presídio no fim da manhã. As obras da Odebrecht lá no meu governo não estavam
com preço alterado. Inclusive a Odebrecht tem processo contra a prefeitura porque eu não paguei as casas que eles não entregaram. Ela era guardada por Antony Garotinho. Eles foram para casa no Flamengo, zona sul do Rio, e vão responder ao processo em liberdade. Por decisão do desembargador, os ex-governadores não podem entrar em contato com os outros réus ou testemunhas do caso, nem sair do país sem autorização judicial. Eles devem entregar os passaportes nos próximos 5 dias e comparecer em juízo até o 5º dia útil de cada mês com uma prova de residência. O casal foi preso nesta terça-feira, acusado de participar de um esquema de superfaturamento em contratos do município de Campos dos Goytacazes com a empreiteira Odebrecht durante o mandato de Rosinha. Outros 3 envolvidos no esquema continuam presos. Depois da morte de um policial militar ontem no Complexo do Alemão, hoje foi mais um dia de operação por lá e apreensão de 1 tonelada de drogas. A gente tem informações ao vivo, chegando agora com a repórter Marcele Setúbal. Oi, Marcele, boa noite para você. Thaís, boa noite para você, muito boa noite a todos. Essa operação que apreendeu essa grande quantidade de drogas aconteceu no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro hoje, justamente para tentar identificar os responsáveis pela morte desse policial militar que morreu ontem no Complexo do Alemão. Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso, ele não teve a identidade divulgada e também foram apreendidas, Thaís, 2 granadas e uma grande quantidade de munição. Thaís. Até já, Marcele, a gente volta a conversar com a Marcele Setúbal já ainda no Jornal do Rio e a gente faz uma pausa. Daqui a pouquinho a gente fala sobre uma mulher alcoolizada que se envolveu num acidente e tentou fugir com o carro sem uma roda. A gente te conta essa história em instantes. A família do pedreiro que morreu na Vila Kennedy, na Zona Oeste, quer processar o Estado. Armas dos policiais militares que estavam envolvidos na ação de ontem foram apreendidas e serão periciadas. Na porta do IML, os irmãos de José Pio Bahia Júnior, de 45 anos, aguardavam pela liberação do corpo do pedreiro. José trabalhava em uma obra na laje de uma casa na Vila Kennedy, na zona oeste do Rio, nesta terça-feira, quando foi baleado. De acordo com a polícia, acontecia uma operação contra roubo de cargas na comunidade, mas a família contesta. O tiro pegou de costa e ele caiu de frente para a comunidade, de costa para Brasil, para a Avenida Brasil, de onde veio o disparo da arma. José era mineiro. Veio para o Rio ainda na década de 90 com os irmãos para trabalhar. Era divorciado e tinha 5 filhas. O corpo dele será enterrado em Barão de Monte Alto, cidade onde nasceu. Até o final do ano eu estou indo embora novamente, porque infelizmente não dá. Tenho 2 filhos pequenos, eu não quero mais passar por isso. Isso aí é uma coisa muito ruim. A gente está vendo toda hora isso na TV, infelizmente está demais. A polícia informou que as armas usadas pelos policiais serão periciadas. Os irmãos de José pensam em entrar numa ação contra o Estado. Existe um relato de um erro de um agente do Estado e, em decorrência desse erro do Estado, a gente precisa verificar as medidas cabíveis, né? Mecânico com um martelo, com um macaco morrendo na mão, macaco hidráulico. Um outro pedreiro morrendo com uma furadeira na mão. Uma outra pessoa morrendo com um guarda-chuva na mão. E agora o meu irmão, martelo e prego. Martelo era a arma e prego a munição. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram aí um fato impressionante que aconteceu em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Uma mulher foi detida tentando dirigir o carro sem uma das rodas. Ela, inclusive, estava alcoolizada, discutiu com pessoas que estavam no local. Acompanhe agora a reportagem da Yasmin Bachur. Os vídeos mostram um carro em cima da calçada sem a roda dianteira do lado esquerdo. Segundo a polícia, a roda se desprendeu do eixo depois que a condutora, uma advogada identificada como Bruna Tancredo Terra, de 29 anos, bateu num veículo que estava estacionado na rua Santa Clara, em Copacabana, na zona sul do Rio. Foi uma colisão bem grave, bem forte, num veículo que estava estacionado na via, cujo proprietário residia em frente e foi acionado para descer. Nas imagens, Bruna aparece discutindo com pedestres que a cercaram. Aparentemente embriagada, ela diz que a culpa não foi dela.
A advogada e uma acompanhante que estava no banco do carona descem do carro e continuam a discussão. Em seguida, as duas entram no veículo e tentam fugir. Mesmo sem uma das rodas, o carro ainda consegue andar. Quando a polícia chegou, Bruna foi encaminhada ao IML para fazer o teste de alcoolemia, que deu positivo. Ela simplesmente não possui habilitação para dirigir, estava visivelmente embriagada, sob efeito de álcool, com bafo etílico, cambaleante, trôpega, sem coordenação motora. Bruna foi presa em flagrante por embriaguez ao volante, por não possuir carteira de habilitação e por ter fugido do local do acidente. Ela chegou a ficar detida aqui na delegacia de Copacabana, na zona sul do Rio, onde o caso foi registrado, mas foi liberada depois que a família pagou fiança no valor de R$4 mil. A Polícia Civil investiga o caso de tortura a um casal de idosos e ao neto deles, caso que aconteceu na região da Baixada Fluminense. Acompanhe agora com a Marcele Setúbal. Durante 4 horas, o pai, a madrasta e o filho desta mulher foram feitos reféns e torturados dentro da própria casa, em Mesquita, na Baixada Fluminense, na última sexta-feira. O criminoso pulou o muro da residência armado com 2 facas em busca de dinheiro. Amarrando todos eles no quarto e colocando um papel, alguma coisa na boca deles, para eles poderem não gritarem. Para tentar descobrir onde estavam os bens valiosos, o homem usou uma bebida alcoólica para atear fogo nas vítimas. E ainda ameaçou, falando que iria voltar se ele fosse denunciado. O idoso, que tem câncer de próstata, ainda está internado com queimaduras na barriga e no braço. A esposa dele teve o pé queimado e o neto a mão e o abdômen. Eles já receberam alta. Desde o dia em que a família sofreu o assalto, a casa está vazia. O casal não deve retornar para cá por causa do trauma. A Polícia Civil agora investiga o caso e se alguém ajudou o criminoso. Gabriel Yuri Silva Matos saiu da cadeia no indulto de Dia das Mães e é considerado foragido. Numa mensagem de áudio, ele falou sobre a motivação do crime. Tinha muito polícia chegando aí por perto, entendeu? Saí agora há pouco tempo, saí devendo, entendeu? Tive a desconfiança, tá ligado? E fui conferir, né? E era esse o bagulho mesmo. Eu estava com o bagulho de disque denúncia, entendeu? No telefone. Foi na hora que eu fiquei chateado, tá ligado? Eu espero justiça e alguma coisa tem que ser feita. O intervalo é rápido e a seguir o alerta para os pais. O golpe da turma da Mônica pede que crianças passem dados de cartões de crédito. Acompanhe já já. O Rock in Rio 2019 começa no dia 27. Hoje a Prefeitura e os organizadores do evento se reuniram, assinaram um termo de cooperação. Eles vão mobilizar agentes municipais, a Prefeitura do Rio de Janeiro, nas questões de segurança, limpeza e trânsito. Tiago Carvalho acompanhou tudo e já antecipa para você. Na manhã desta quarta-feira, o prefeito Marcelo Crivella e o empresário Roberto Medina assinaram um termo de colaboração para a realização do Rock in Rio 2019. A prefeitura não vai financiar o evento, mas se comprometeu em mobilizar 2.100 agentes municipais para operar o trânsito, segurança, limpeza e mobilidade. Eu acho que a gente está com números fantásticos. Eu acho que o mundo está vindo um pouquinho do mundo para cá. Serão 7 dias de evento com um total de 250 shows. 700 mil pessoas devem passar pelo Rock in Rio. A maior parte delas, turistas, 420 mil, o que animou a prefeitura carioca. A estimativa é que o evento gere um impacto de 1,7 bilhão de reais na economia. Até o momento, cerca de 70% da rede hoteleira já está reservada para a primeira semana de evento e 80% para a segunda. A previsão é que os turistas estrangeiros permaneçam até 5 dias no Rio, enquanto os brasileiros fiquem em média 3 dias. Toda a área no entorno do evento será monitorada por mais de 800 câmeras do Centro de Operações. Segundo o presidente da Rio Tour, Marcelo Alves, a cidade está preparada para dar um show. Eu não tenho dúvida que realmente daremos mais um show de logística, um show de operação. Ao fim do discurso, Crivella tentou até colocar mais uma atração musical no evento, a orquestra de alunos das escolas municipais. Quem sabe nas próximas edições, Roberto, você vai poder encontrar um cantinho, um espaço para as crianças
Nós temos agora uma orquestra dos meninos, são 11 mil meninos e meninas que estudam música nas escolas. Olha, agora um alerta para você que é pai, que é mãe, que tem uma criança por perto aí na sua casa. Um novo golpe está viralizando nas redes sociais e dessa vez envolve uma turma muito querida pela criançada, a turma da Mônica. A Marcele Setúbal tem todos os detalhes sobre esse assunto. Que história é essa, Marcele? Olha, Thaís, é uma imagem com os personagens da Turma da Mônica em uma linguagem completamente infantil de que está sendo compartilhada aí nas redes sociais. E essa imagem convida as crianças a fazerem parte da turminha. Só que para fazer parte, a criança precisa dar informações sobre o cartão de crédito dos pais. E aí, com essas informações, estão o número do cartão, a data de expiração e também o código de segurança. Essas informações são cruciais para que transações sejam realizadas na internet utilizando aí o cartão de crédito. Isso está sendo divulgado aí nas redes sociais, os pais precisam ficar de olho. A Maurício de Souza Produções, que é detentora aí dos direitos da Turma da Mônica, informou, Thaís, que não tem nenhuma relação com essas divulgações, essas postagens fake que estão sendo feitas na internet, circulando aí indevidamente, Thaís. Obrigada, Marcelo. Inclusive, a página oficial das redes sociais da Maurício de Souza Produções já alerta para esse golpe e nunca fica aí demais aquela recomendação, né? Tutela sempre no que envolve crianças e tecnologia e também, se possível, raspar aquele número, grava na cabeça, que é a melhor recomendação. E está chegando agora a dica para você aproveitar o fim de semana, a dica de cinema. Hoje a dica de Mário Abad é para quem gosta de suspense e também ação. Olá, amigo cinéfilo, tudo bem? Já no circuito Ana, o perigo tem nome, que conta a história de uma modelo que se torna uma assassina de um dos governos mais temidos do mundo durante a Guerra Fria. Partindo dessa ideia, a narrativa é uma boa mistura de suspense e ação. Parece mais do mesmo, mas nas mãos do diretor Luc Besson, a trama tem muitas reviravoltas com flashbacks bem feitos que prendem a atenção do público. Tudo isso com um elenco de astros. Ana nos faz lembrar de Nikita, Criada para Matar, que Besson fez em 1990. Ele é o diretor francês mais americano que existe. Besson sabe criar personagens femininas empoderadas, não só na arte lutar, mas também pela maneira de lidar com um mundo dominado por homens. Pode parecer fetiche, o que ganha reforço pelas acusações de assédio contra ele. Mas não tem como negar o alto teor feminista em seus filmes. Oi? Qual o seu nome? Ana, o perigo tem nome. E lembrando, cinema para se vestir dentro do cinema. A seguir tem mais dicas para você e vamos falar sobre uma batalha na Bienal, mas de poesias. Já, já. Estamos de volta com o Jornal do Rio e mais uma vez falamos sobre a Bienal e hoje o espaço é para uma batalha, mas uma batalha de poesias. O Fernando Davi acompanhou e vai mostrar para a gente como é que funciona. Olhares e ouvidos atentos. É porque não te contaram. Preto, depois da meia-noite, é taxado como bandido. Gabriel Azevedo está no 2º ano do ensino médio em uma escola pública na zona norte do Rio. Nessa quarta, ele deu uma aula sobre racismo em versos, na Bienal do Livro. Terceiro enquadro em uma semana, como eu me sinto. Sempre a mesma história. Para onde está indo ouvindo? A inspiração veio do irmão mais velho. Matheus foi vice-campeão da competição no ano passado. A poesia, para mim, é uma das principais formas de se expressar, entende? Então, quando dá essa oportunidade a um jovem de favela, de periferia, e poder se expressar, a gente acha resultados como esse. Gabriel e Matheus estão entre os favoritos da edição desse ano do Slam, palavra que em inglês quer dizer batida, ritmo. O Slam surgiu nos Estados Unidos na década de 80 como um movimento contra os saraus da elite e a favor de uma forma mais livre e relaxada de fazer poesia. Eles já têm extensa vivência no dia a dia com essas palavras fortes, palavras como machismo, violência, morte, bala perdida. Então eles trazem isso para a poesia, trazem como forma de protesto, de resistência. Os 6 melhores poetas e poetisas vão participar da final do Slam, que acontece na próxima sexta-feira aqui mesmo na Bienal. As notas são dadas por jurados escolhidos aleatoriamente na plateia. Mas qual é o critério que garante uma boa avaliação por aqui? A poesia mexe muito com o sentimento. Se a poesia me tocar, eu vou dar uma boa nota.
A poesia de Milena falava sobre empoderamento feminino. Mas não podemos ficar calados e aceitando que machismo seja normal. O que passou na tua cabeça nessa hora que você estava falando aqui na frente dessa galera toda? Eu treinei sim, eu tava em casa, eu treinei pra vir aqui. Cara, passa muita coisa, você não sabe pra onde olhar. Dá um nervoso assim, falar na frente de muita gente, mas é uma experiência que sim, vou guardar pra sempre. Será que volta aqui na sexta-feira? Cara, não sei, tomara, mas se não, também tá valendo. E quem fazia letras em formas de poesia era o compositor Elton Medeiros. A gente encerra o Jornal do Rio de hoje com uma homenagem especial a ele. Ele que não resistiu a uma pneumonia e acabou morrendo ontem à noite. Ele também era radialista, músico, tem várias composições muito famosas. O corpo de Elton Medeiros foi enterrado hoje. O artista era um dos maiores nomes do samba brasileiro, grande parceiro de Cartola e também Paulinho da Viola. Vai deixar saudade. Uma boa noite para você e até amanhã. Em mentira tão vulgar de um sujeito tão